No tecido da história humana, há fios que brilham com uma luz inextinguível, trançados não pela força dos homens, mas pela coragem indomável de mulheres que ousaram desafiar o próprio tempo. São histórias forjadas no calor do deserto, sussurradas nos corredores de palácios e proclamadas do topo de montanhas. Elas enfrentaram impérios, comandaram exércitos, desafiaram a morte e, ao fazê-lo, não apenas mudaram seu próprio destino, mas o destino de nações inteiras, ecoando pela eternidade. Esta é a jornada através das vidas das 5 mulheres mais corajosas da Bíblia, cujos atos de fé redefiniram o significado de heroísmo. Começamos no coração opulento e perigoso do Império Persa, nos corredores dourados do Palácio de Suzã. O ar é pesado, denso com poder e intriga. Cada passo ecoa como uma batida de tambor fúnebre. Um decreto de morte foi selado, uma sentença de aniquilação contra todo um povo. E no centro deste turbilhão, uma rainha, Esther, cuja verdadeira identidade era um segredo guardado a 7 chaves. A lei era clara, absoluta. Ninguém, nem mesmo a rainha, poderia se apresentar diante do rei Assuero sem ser convocado. A punição era a morte instantânea, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Dividida entre a segurança de seu palácio e o grito de seu povo, Esther fez uma escolha que selaria seu lugar na história. Após 3 dias de jejum e oração, ela vestiu seus trajes reais e caminhou em direção ao pátio interior. Cada passo uma batalha contra o medo que gritava em sua alma. As portas gigantes se abrem. O rei a vê. O silêncio na sala é ensurdecedor. O tempo para. Ela não estava ali como uma rainha buscando favores, mas como uma salvadora disposta a morrer. Sua coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Naquele momento, ela provou que quem nasceu para um propósito divino não pode ser silenciado pelo medo da morte. E então, o milagre. O cetro de ouro é estendido. A luz da salvação inunda a sala e a maré da história começa a virar. Esther não apenas enfrentou um império, ela o dobrou à vontade de Deus, salvando seu povo da destruição. Deixamos os palácios persas e viajamos para as colinas áridas de Efraim. Israel estava sob o jugo opressor de Jabim, rei de Canaã, por 20 longos anos. O exército de seu comandante, Sísera, com seus 900 carros de ferro, era uma força aterrorizante que paralisava a nação. O povo clamava, mas seus líderes se escondiam. O medo era o verdadeiro rei de Israel, mas sob a sombra de uma palmeira, entre Ramá e Betel, uma mulher se sentava e julgava a nação. Seu nome era Débora. Ela não era uma guerreira por treinamento, nem uma estrategista militar por ofício. Ela era uma profetisa, uma juíza, e sua autoridade não vinha de uma linhagem real, mas diretamente da voz de Deus. Foi essa voz que a instruiu a convocar Baraque, o líder militar de Israel, e ordenar que ele marchasse contra o temível Sísera. Baraque hesitou. Seu medo era palpável. Ele só iria se Débora fosse com ele. E ela foi. Débora, uma mulher em um mundo dominado por homens, levantou-se não apenas como conselheira, mas como a personificação da fé de Israel. Ela marchou à frente das tropas, não confiando em espadas ou escudos, mas na promessa inabalável de seu Deus. No Monte Tabor, 10.000 homens se reuniram, seus rostos marcados pela dúvida. Do outro lado, o poderio de Sísera parecia invencível. Mas Débora não via carros de ferro. Ela via a vitória prometida. Quando a batalha começou, o céu se abriu. Uma chuva torrencial transformou o vale em um pântano, e os temidos carros de guerra, a maior arma de Sísera, tornaram-se sua ruína, atolando na lama. Débora, a general de Deus, liderou Israel a uma vitória impossível, provando que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na coragem de ouvir e obedecer à voz do céu. Agora, nossa jornada nos leva a um cenário de simplicidade e silêncio. A pequena e humilde vila de Nazaré, banhada pela luz suave do amanhecer. Aqui, não há tronos ou exércitos. Há apenas uma jovem, quase uma menina, chamada Maria. Em sua rotina tranquila, algo extraordinário acontece. Uma presença majestosa, uma luz que não cega, mas ilumina, aparece diante dela.
O anjo Gabriel traz a mensagem mais desconcertante e impossível da história. Ela, uma virgem, conceberia e daria à luz o Filho de Deus, o Messias esperado por séculos. Este não era apenas um chamado, era um risco monumental. Em sua cultura, uma gravidez fora do casamento era uma desonra punível com apedrejamento. O sim a Deus poderia significar a rejeição de sua família, de seu noivo José, de sua comunidade e, potencialmente, a perda de sua própria vida. Em um instante, o peso de toda a história da redenção foi colocado sobre os ombros desta jovem. Qual seria sua resposta? Medo? Dúvida? Negociação? Não. Diante do impossível, com uma maturidade e uma fé que desafiam a lógica, Maria responde com submissão total. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, sua coragem não foi um ato de bravura no campo de batalha, mas um ato de entrega silenciosa e profunda. Ela abraçou o escândalo, o perigo e o mistério, tornando-se o vaso através do qual o Eterno entraria no tempo. A coragem de Maria foi a coragem de confiar em Deus quando o caminho à frente era invisível e repleto de perigos. De Nazaré seguimos para uma estrada poeirenta sob o sol poente de Moabe. Duas figuras solitárias caminham, suas sombras se estendendo longas atrás delas. São Noemi e sua nora, Ruth. A fome as levou de Belém para Moabe, mas a morte as encontrou lá. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos. Ruth, uma moabita, perdeu seu marido, um dos filhos de Noemi. Amargurada e sem esperança, Noemi decide voltar para sua terra, instando suas noras a retornarem para suas próprias famílias e deuses. Uma delas o faz, mas Ruth se recusa. Diante dela, um futuro de incerteza absoluta. Em Moabe, ela poderia se casar novamente, ter uma vida. Em Judá, ela seria uma estrangeira, uma viúva, sem direitos e sem protetor. Ela perdeu tudo: seu marido, sua terra, seu futuro previsível. Mas no meio da perda, ela fez uma escolha radical, uma escolha de lealdade e fé. Com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação de aço, ela se agarra a Noemi e declara uma das promessas mais belas da Bíblia. Não insistas comigo que te deixe e que não te siga. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth abandonou tudo o que conhecia, sua nação, sua cultura e seus deuses, para abraçar uma nova identidade e um novo Deus, o Deus de Israel. Sua coragem não foi a de enfrentar um inimigo visível, mas a de recomeçar do zero, movida apenas pela fé e pelo amor. Essa jornada de fé a levou aos campos de Boaz, onde sua lealdade e caráter brilharam, e Deus a honrou, colocando-a na linhagem do rei Davi, e finalmente, do próprio Jesus. Nossa última história nos leva para a escuridão da noite, nas colinas da Judéia. Um conflito está prestes a explodir. Nabal, um homem rico, mas insensato e rude, insultou Davi e seus homens, recusando-se a fornecer-lhes provisões depois que eles protegeram seus pastores. A fúria de Davi, um guerreiro poderoso e futuro rei, foi acesa. Jurando vingança, ele marcha com 400 de seus melhores guerreiros, determinado a não deixar um único homem da casa de Nabal vivo até o amanhecer. A destruição era iminente, um massacre prestes a acontecer por causa da tolice de um homem. Mas entre a espada de Davi e a casa de Nabal, uma mulher age. Abigail, a esposa de Nabal, ao saber da catástrofe que se aproximava, não se desespera nem se paralisa. Com sabedoria e urgência, ela reúne provisões, monta em seu jumento e cavalga para interceptar Davi e seu exército. Sozinha, sob a luz vacilante das tochas, ela se coloca no caminho de um exército enfurecido. Ela não o confronta com arrogância ou desafio. Ela se prostra diante de Davi, assume a culpa de seu marido e, com um discurso de incrível sabedoria, humildade e discernimento espiritual, ela apela para a nobreza de Davi. Ela o lembra de seu chamado por Deus, advertindo-o a não manchar seu futuro reinado com sangue inocente e vingança pessoal.
Sua coragem foi a coragem da sabedoria, a bravura de se interpor para trazer paz. O semblante de Davi, antes endurecido pela ira, transforma-se em admiração e honra. Ele reconhece a mão de Deus na intervenção de Abigail e a abençoa. Com um ato de coragem diplomática, Abigail, sozinha, parou uma guerra e salvou inúmeras vidas. Esther, Débora, Maria, Ruth, Abigail. 5 mulheres, 5 histórias, um fio condutor. Uma coragem que não nasceu da força humana, mas de uma fé inabalável em um Deus soberano. Elas nos mostram que a verdadeira bravura não é a ausência de medo, mas a decisão de obedecer a Deus mesmo tremendo. Elas provaram que em momentos de crise, de medo e de impossibilidade, Deus levanta mulheres extraordinárias para cumprir propósitos extraordinários. Suas histórias não são apenas relatos antigos, são um convite para nós hoje. Um chamado para viver com a mesma fé, a mesma ousadia e a mesma confiança de que não importa o tamanho do império do exército ou do desafio à nossa frente, a coragem de obedecer a Deus pode mudar o curso da história. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você foi inspirado por essas histórias, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo que fortalece a alma. Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima.